Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trago um convidado especial para compartilhar algo que é do seu interesse, para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E hoje eu tenho uma convidada para lá de especial, porque ela faz um trabalho lindo, pessoas que realmente fazem a diferença na nossa sociedade. Eu estou aqui com a Marleide Rezende, que ela faz parte das Guardiãs do Território. Marleide, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. Marleide, me conta uma coisa. Como começou as Guardiãs do Território? Como que vocês tiveram essa ideia, esse trabalho? Eu já publiquei alguma coisa, tal, falando um pouco de vocês, mas eu acho que nada melhor do que você mesma contar pra gente. Porque na verdade não surgiu de mim, né? Foi na pandemia. Foi uma época difícil para todo mundo, mas foi ali, através do Galpão ZL, a Vânia e a Malu, que são funcionárias da Fundação TID Setúbal e do Galpão ZL, e eles têm um trabalho lá já de ajudar a comunidade, né? Trabalham ali. E elas saíram ali para o espaço, né? Que é o Baixo La Pena, para saber as famílias que estavam mais necessitadas, em alta vulnerabilidade. E elas se perderam. São pessoas que moram ali já há anos, né? Mas como não tem aquele costume de estar ali no Baixo La Pena, que é uns becos e vielas, elas se perderam ali, né? Porque elas foram levar insumos. No próprio bairro. Foram levar gel, né? Máscara, luvas. E aí elas ficaram desesperadas, porque elas ficaram rodando em círculo. Voltava para o mesmo lugar. E ela falou assim, e agora, o que a gente vai fazer, né? A Malu e a Vânia. Vamos ligar para a Mona Lisa, porque a Mona Lisa mora aqui, conhece todo mundo e ela vai nos ajudar. E elas ligaram, aonde vocês estão? Me explica mais ou menos onde é que vocês estão. E ela explicou, a Mona Lisa foi lá e acabou falando, olha, essa família precisa mais do que essa, né? Foi assim ajudando. E quando elas saíram dali, que elas estavam num lugar que elas já sabiam onde estava, ela falou assim, nossa, a Mona Lisa hoje foi a nossa guardiã. Aí as duas comentaram, já pensou que legal se tiver uma guardiã em cada rua para saber o que seu vizinho precisa, o que o seu amigo precisa, ou até mesmo aquela pessoa que você não conversa, né? Que hoje em dia a gente tem isso. Às vezes é nosso vizinho, mas a gente não conversa, não tem aquela amizade. Mas já pensou ter uma guardiã em cada rua? E aí foi surgindo, e a Vânia foi chamando. Eu, como já fazia parte do plano de bairro do Jardim La Pena, a Vânia me ligou, tô te colocando no grupo das Guardiãs do Território. O que é isso? É para ajudar. Então, foi assim que surgiu. E aí foi chamando uma, foi chamando outra. Hoje nós temos um grupo de 200 mulheres. Uau! É claro que não tem toda aquela atividade que teve antes, né? E assim a gente acaba puxando uma ou outra para participar, porque não é fácil um grupo de 200 mulheres você conseguir estar em atividade. Mas foi a partir daí que surgiu e cada uma foi ajudando na pandemia. E graças a Deus, nessa época, ninguém pegou Covid. Todo mundo saiu equipada, com as máscaras, com luva, às vezes até com jaleco, aqueles, né, de TNT. E a gente conseguiu ajudar a nossa comunidade e ninguém pegou Covid nessa época. Eu vim pegar Covid já depois que tinha tomado as 2 vacinas. Tudo. Então, surgiu aí. Maravilhoso. E eu me arrepiei aqui quando você me contou do bairro, né? Andar pelo bairro, se perder pelo bairro. Que coisa séria isso, né? Porque é nesses momentos que a gente realmente enxerga quanta carência existe. Parece que é um outro mundo, não é? Eu vou falar eu mesma. Eu vivia no meu mundinho. Eu moro no Médio La Pena, onde eu tenho água, né, encanada, eu tenho um asfalto, eu tenho luz elétrica. Eu moro, no território já melhor. Eu nunca me preocupei em ir lá para baixo e saber o que estava acontecendo. Eu vivia no meu mundinho trancada. A partir do plano de bairro, que eu fui participando e sabendo da necessidade dos moradores, eu falei assim, não, eu posso ajudar. Então, aí foi que surgiu tudo mesmo. E na pandemia foi
foi assim o essencial. Nossa, Marleide, você falou uma frase que eu acho que é extremamente importante. Eu posso ajudar, né? Essa disponibilidade em Sim, ser solidária, eu acho que isso é algo que realmente muda vidas, né? com Porque você certeza. poderia continuar na mesma situação, né? Sim. Ah, eu tô bem aqui, minha família não falta nada, tá Não, tudo certo, né? Mas fazer pelo outro. E isso. agora me conta um pouco de como é a reação? A gente está aqui passando na tela uma reportagem de vocês que foi na TV, foi ao ar na TV Cultura, falando da questão do lixo, do aplicativo e tudo mais. E eu estive aqui presente no evento do Lixo Zero. Então, começa contando um pouco para a gente do lixo, depois você conta da horta, porque tem muita coisa. Tem, porque assim, como vou chegar falando do. A gente acabou de sair da pandemia, já estava todo mundo já mais estruturado. O que as guardiãs vai fazer agora? Né? Sim. Então, aí o que surgiu? Se a gente cuida do nosso bairro, a gente tem que ver onde tem os problemas que abrange aqui. E o problema sempre é muito o lixo. O lixo. Sim. E a gente começou a procurar estratégias para poder ajudar a comunidade, incentivar, porque o mais difícil, eu acho que é você incentivar a comunidade a participar disso. Limpar o meio ambiente, né? Colocar na cabeça que não é só o poder público que faz as coisas. A gente tem que estar junto e cobrar do poder público, né? Então, o que aconteceu? Ali a gente teve o espaço Cuidar das Guardiãs, que aí surgiu, né? Que a gente precisava de um espaço. E ali a gente foi falou, o que nós vamos fazer? Hoje nós temos um bazar sustentável, que a gente faz assim de 3 em 3 meses. A gente consegue várias coisas muito boas, que é as roupas, sapatos, brinquedos para as crianças. E a nossa moeda de troca é o quê? Latinhas, óleo usado, as garrafas PETs. Entendeu? A pessoa vai lá, leva todo esse material e ela escolhe o que ela quer. É um incentivo, né? A gente procura ter todo o material assim, as roupas, todo o bazar é de coisas boas para que a pessoa possa usar. Não adianta vir com coisa rasgada, que não dá, né? Dá. E aí o incentivo é esse, é trazer o lixo reciclável que a gente recebe e a gente acaba levando para os catadores, né? A gente ajuda também os catadores, né? E eles vão para uma cooperativa usina, e levam. E o mais recente agora, até que está passando aqui, é a Soma, que veio com esse projeto para a gente, né? Tá as Guardiãs do Território e o GT do Meio Ambiente, que está junto com a gente, fazendo esse trabalho. E é bem legal agora porque tem esse aplicativo. É um aplicativo que você vai com seu material, que é as latinhas, o óleo, plástico, tudo reciclável. A gente tem lá você está vendo aqui, ó, a balança para pesar. E você se cadastra seu CPF e vai juntando pontos. E esses pontos vai te dar o quê? Vai fazer você ir em lojas que está credenciada junto com a gente ali. Até vai passar uma loja aí que é de tintas, mas a gente já está fazendo outras parcerias, mas eu fiquei sabendo que tem alguns lugares, cinemas, que você vai poder ter esse desconto. Vai juntando pontos, né? E se você indica outra pessoa, você ganha mais 100 pontos. Uau! Então, é uma coisa nova que está começando. Isso. A gente vai aprendendo o dia a dia. Aqui a loja de tintas. E aí você vai ter esses descontos, né? Vai poder... Com esses pontos você vai conseguir... Até parece que algumas lojas aí que você faz compras na internet vai ter esse desconto também. Uau! A população Então, é um incentivo que você fala assim, eu vou lá, vou ganhar pontos e vou poder trocar numa padaria. A gente está tentando essa parceria. A parte de alimentação. De alimentação, que é muito importante. E isso está fazendo o maior sucesso já. E todo mundo tem As meninas do GT Meio Ambiente estão firme e forte com a gente, né? Então, é bem importante que toda a comunidade... a princípio está só o Jardim La Pena, né? E aí a gente vai expandir. Ai, que ótimo. E quem financia esses projetos todos? Então, a gente tem uma grande parceria que é a Fundação TID Setúbal, o Galpão ZL, né? Hoje a gente tem essa parceria que nos ajuda praticamente em tudo, né? Que é a remuneração das
somos 3 meninas que trabalham lá, que são remuneradas, né? Então, elas ficam de segunda a sexta-feira lá em horário comercial. As guardiãs trabalhadoras. Ali Essas têm que estar espaço. lá, têm que tomar conta do espaço. Né? Eu faço mais o trabalho voluntário, porque eu tenho meu salão, eu tenho outras coisas, mas eu tô direto com elas, né? E tem as outras meninas que, quando a gente tem ações, a gente convida para fazer as ações junto com a gente. Mas a maioria é tudo voluntário. E a nossa parceria é a Fundação Tid Setúbal, o Galpão ZL, que faz todo esse trabalho com a gente. Ajuda, e vai suporte. trazendo também parcerias, né? A Soma mesmo é uma parceria que a Fundação está trazendo, o Pé de Feijão, que ajuda na sustentabilidade, na horta. Então, vai aparecendo essas parcerias através do Galpão ZL. Que ótimo! E fala um pouco da horta. Como é que é essa horta? São as próprias guardiãs? As próprias guardiãs. A gente começou fazendo, inclusive, com o Ivanildo, né? Ele que convidou a gente para conhecer lá em Guarulhos, né? Todo esse trabalho de compostagem. Eu fui uma das primeiras aí para aprender, né? A fazer a compostagem, as composteiras. E aí, depois, a gente foi passando já para uma pessoa específica. A Sil, hoje, é a nossa... que cuida, assim, tanto do minhocário, da caixa termofílica, né? E aí, a gente tem o adubo, tanto o adubo né, de terra, quanto o adubo, o biofertilizante, né? E ela que cuida mais dessa parte, ela que sabe explicar melhor. Mas é assim, é tudo para ajudar a comunidade. E a horta... A gente tem um terreno agora lá perto, né, do Espaço Cuidado das Guardiãs, que é um terreno da prefeitura, onde ela está fazendo toda essa plantação, que a intenção é que é ajudar as famílias de baixa renda, e para as outras famílias que podem comprar, a gente vende a um precinho mais acessível, né? Mas a intenção mesmo é ajudar principalmente a família dos idosos acamados, né? Onde a Sil faz esse trabalho. Ela vai, visita os idosos acamados. A gente teve parceria de algumas psicólogas para estar visitando esses idosos, né? Tanto ele como a família que toma conta também, né? Então, uma coisa vai puxando outra. Isso, exatamente. Aí a Sil vai levando, vendo o que precisa. Tem a associação do lado de baixo da linha do trem que ajuda com a cesta básica para esses idosos e algumas outras pessoas. Então, uma coisa vai puxando a outra. Olha, é muito emocionante. Eu vou aproveitar para falar também do Conexão Saúde. Deixa eu mostrar aqui para essa câmera. O Conexão Saúde, ele é um evento que reúne vários profissionais da saúde. Então, você tem psicólogos, terapeutas, nutricionistas, tudo gratuitamente aberto à comunidade. E o próximo vai acontecer aqui em São Miguel Paulista, na subprefeitura, no TEIA São Miguel. Esse evento vai reunir aproximadamente 150 pessoas e nós teremos 10 voluntários atendendo. Eu digo que é sommelier de psique. Tá certo? Então você não pode perder, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você se inscreva já nesse evento. E vocês estão todas convidadas, viu? E me diz uma coisa, como é a sensação? Agora, Marleide, eu vou falar da Marleide como pessoa. Essa sensação de pertencimento a um trabalho tão bonito assim, a um trabalho que ajuda a ressignificar tantas vidas. Até vou falar um pouquinho agora... colocar até a Dani nesse trecho, porque a Dani é outra funcionária lá do Espaço Cuidar, uma pessoa maravilhosa que cuida da parte administrativa lá, e a gente tem muito isso, nós duas, a gente fala que é muito gratificante, porque tanto eu como ela podia estar no nosso cantinho e, né, beleza. Tocando a vida. Tocando a vida. E é muito gratificante quando você fala assim, nossa, eu consegui ajudar aquela família. Tem horas que bate uma tristeza, porque você fala assim, queria poder ajudar mais, né? Mas, às vezes, também bate aquela tristeza, porque você ajuda, e tem pessoas que não reconhecem. Sabe, às vezes tem... tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas eu vou falar assim, é muito gratificante. Você saber que você está ajudando a pessoa, que aquela pessoa, a partir de você, começou a estudar, começou a... Porque a gente tem pessoas lá que não era alfabetizada. E através ali
juntos. Eu vou falar, eu mesma, eu comecei a fazer faculdade agora, faz pouco tempo. E foi o incentivo do quê? De estar ali participando com as guardiãs. A Dani é outra, ela está fazendo pedagogia também, né? Então, você vai vendo que você tem potencial, você vai mostrando para as outras mulheres que você não é uma pessoa que só precisa de uma cesta básica, que você tem capacidade. Verdade. Né? E a gente passa isso muito no grupo. Fala assim, você tem potencial. E quando você vê que aquela pessoa, como várias guardiãs que saíram dali, montaram o seu negócio, né? Que gostoso. Voltar a estudar. Então, você fala assim, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, porque tem sacrifícios, sabe? Tem tristezas, né? Mas você fala assim, não, pelo menos assim, uma, duas, eu vi que conseguiu sair daquele buraco, conseguiu sair aquela mesmice e falar assim, não, eu posso, eu vou atrás, eu consigo. Então, é muito bom. Muito bom. E assim, e uma coisa interessante que a gente tem que prestar atenção é que a expectativa de vida, né, aumentou. E tem aumentado ainda mais graças à tecnologia, né, à medicina, aos avanços. E cada vez mais, né? Os 50 hoje é o 30 de antigamente, não né? Antes a gente via uma pessoa com 60 anos, era uma senhorinha. Hoje você vê uma pessoa com 60 anos. Ativa, bonita, arrumada, né? Procurando fazer coisas boas, se divertir, estudar. Isso eu tô com 56 anos, estou fazendo a minha faculdade agora, tô nativa. Então, é maravilhoso isso. E quando a gente consegue incentivar as pessoas, né, a seguir por esse caminho, e é uma coisa que eu falo muito nas reuniões, tanto das guardiãs como no plano de bairro. Tudo isso que tem acontecido hoje na minha vida foram trabalhos voluntários. E eu falo que trabalhos voluntários, Deus prepara pessoas para te ajudar. Deus prepara pessoas, prepara emprego, caminho, amizades que vão te levar a outros lugares. Então, tudo que eu tenho hoje, assim, que eu vejo, assim, a partir do momento que eu comecei a fazer o meu trabalho voluntário com amor, né? Estava fazendo com amor, Deus me proporcionou coisas que, sabe, é inexplicável. Se estivesse lá em casa, lavando seu quintal, cuidando da sua vida, jamais teria acontecido. Hoje eu estar falando assim com você é gratificante, porque eu sempre fui assim, medo de falar, não que... Hoje é completamente diferente. Tímida. Olha, eu já fui, através das guardiãs, nós já fomos para Brasília 2 vezes, né? Recebemos o prêmio de Periferia Viva, porque a gente participou do edital, conseguimos um valor para casa, né? Fomos lá receber do próprio presidente, né, esse prêmio. A Sil já saiu também, já foi para Brasília, já foi para outros lugares aqui do interior, ter esse contato com o rural para ver como é que faz as coisas. Então, Deus vai preparando muitas coisas para a gente. Então, eu sempre falo para as meninas, gente, vamos participar. Faça seu trabalho voluntário, que vai aparecer uma oportunidade para você. Vale a pena, né? Vale a pena, muito. Eu lembro que, assim, Marleide, eu trabalhei no Greenpeace e eu comecei a fazer cursos no Centro de Voluntariado de São Paulo. Na época, eu ficava lá no prédio da Fiesp. E eu lembro que tem uma história que contam entre os voluntários, replica essa história com as suas meninas. É uma história que existia uma ONG e ela fazia um bazar. Todo ano ela fazia um bazar. E ela recrutou vários voluntários para fazer o bazar e falaram assim, vem aqui participar do bazar porque você vai contribuir com a sociedade, aquela coisa toda. E um médico foi. E quando esse médico chegou lá, deram 2 sacos de 100 litros de calçados para ele e falaram para ele, olha, você separa aqui em pares para a gente vender esses calçados. Aí ele olhou para aquilo assim, aí ele virou os sacos, separou 2 pares e separou mais 2 pares e foi indo. Quando chegou lá mais ou menos no 5º par de sapatos que ele estava organizando, ele chamou a organizadora do evento e falou assim, escuta, o que vocês vão fazer com isso daqui? Nós vamos vender no bazar, por isso que a gente precisa dos pares separadinhos, né? E vocês vão vender por quanto? Nós vamos vender por R$5 os pares de sapato. Aí ele falou assim, quanto que você acha que tem aqui de sapatos? Qual é a quantidade que tem aqui? Deve ter, sei lá, X pares. Ele pegou, na época era talão de cheque, né? Ele pegou um talão de cheque,
fez o valor e foi embora e nunca mais voltou. Então, o voluntário no lugar certo também, né? Então, o que adianta você fazer um evento onde você vai convidar médico e separar calçado? Você vai convidar um médico para atender a comunidade, você vai convidar o psicólogo, a nutricionista para atender a pessoa, né? Então, o voluntário, ele está ali. O simples fato dele se colocar à disposição, ele está ali para contribuir com o melhor dele. Então, se eu sou cabeleireira, eu faço um bom corte de cabelo. Se eu sou uma mãe zelosa, cuidadosa, eu posso aplicar aquilo aos filhos ali, às crianças, né? Então, usar o seu melhor, a sua capacidade, que muitas vezes a pessoa, ela, dos dois lados, né? Ela pode ser voluntária e contribuir muito. E o lugar também onde ela vai voluntariar, né? Que a gente deve aproveitar ao máximo. Aquele voluntário. Se me perguntar, eu faço de tudo. Nós já tivemos oficinas lá para automaquiagem, já para cortar os cabelos, eu já peguei na enxada para carpinar. Então, eu sou daquele tipo que, sabe, topo qualquer negócio para ajudar. E tem pessoas que é mais específicas, né? Que nem você falou. A gente tem as psicólogas que é voluntária, e aí a gente sabe o quê? Que vamos colocar elas lá para atender, né? Para atender a população que precisa. Que é tão difícil, né? Também, às vezes, a gente ter acesso a um psicólogo, né? Porque como que a gente conhece um psicólogo? Através de serviços sociais, através de uma indicação, né? E se a gente já está precisando de um psicólogo, muitas vezes a gente, principalmente financeiro, quando a gente vai afetado. Fazer as nossas ações, a gente coloca para todo mundo. Quem quiser ir, tudo bem, bem aceito. Bem-vindo. E me fala uma coisa, o que vocês já fizeram, assim, eu vi algumas fotos, vocês já fizeram teatro, vocês já fizeram jantares temáticos, almoço? Conta um pouquinho dessa movimentação. Geralmente esses almoços é quando a gente tem algum convidado. Nesse último mesmo, agora foi o professor lá de Santa Catarina, né? O Germano Glúten, que ele que nos ensinou sobre a compostagem, sobre tudo, né? A Celi Pereira. Então, a gente procura, principalmente quando é aniversário das guardiãs, a gente procura fazer ou um café da tarde, ou um jantar, ou um dia né, de comemoração. Aí, quando tem Dia Internacional da Mulher, a gente passa a semana fazendo alguma coisa lá no Espaço Cuidar, uma programação com oficinas, com cuidado, né, da beleza, da saúde. Outubro também a gente costuma fazer também a semana toda ou o mês inteiro de algumas atividades. E a gente vai elaborando cada coisa. Esse mês a gente estava querendo até fazer da festa junina, mas a gente não conseguiu. As meninas hoje, a semana toda, para você ver, a Marluce e a Dani, elas estão num curso lá em Santo André, numa faculdade lá da Periferia Viva, que está dando esse curso para captar parcerias, para captar dinheiro para a gente conseguir, porque a gente tem esse respaldo da Fundação Tia de Setúbal, mas uma hora a gente tem que cortar o cordão umbilical e a gente está aprendendo a se virar sozinha e buscar essas captação, né? Então, tornar o projeto cada vez mais sustentável. Né? Isso. E aí é só cada dia mais aprendizado. Que ótimo! E você tem uma ideia mais ou menos de quantas mulheres já passaram por lá? Quantas famílias, assim, em termos de número, entregas de cesta básica? Olha, assim que a pandemia deu uma parada, assim, que foi mais... A gente teve uma vez... A primeira vez a gente conseguiu distribuir verduras, legumes, frutas para 500 famílias. Uau! Para 500 famílias. Gente. E foi uma parceria do pessoal lá de Eldorado. Eles trouxeram tudo, essas frutas, legumes, tudo orgânico, e a gente fez essa parceria com eles, e aí fomos tendo a feira todo mês. Aí a feira já era mais um valor hiper simbólico, né? Mas a primeira vez foi fantástico. E a gente teve parcerias com a Nitroquímica, através de doação de cestas básicas, né? Às vezes dá para atender só 100 famílias, não é sempre que consegue bastante, assim.
O próprio, na época, acho que foi o Carrefour também, deu uns cartões, parece que R$ 300 por mês. A gente conseguiu atender 2.000 famílias. Nossa! Então, é assim, Que lindo. isso foi tudo já no finalzinho da pandemia, né? Hoje já não tem mais isso, porque o pessoal consegue se virar, né? A gente tem que também fazer, não só dar, mas fazer com que a pessoa vá... Aprenda a pescar. Aprenda a pescar, né? Agora, aquelas famílias que estão em alta vulnerabilidade, que a gente vai nas casas, tem esse trabalho de ir, ver como é que tá, de reconhecer, né? Porque, infelizmente, tem umas pessoas que, né, quer pegar e a gente sabe que não precisa. Então, a gente tem todo esse trabalho de fazer essas visitas, de saber o que está acontecendo, e aos pouquinhos a gente vai pedindo. Quando a associação do lado de baixo da linha do trem não tem as cestas básicas para oferecer, porque a gente pega da prefeitura, né? Aí a gente vai atrás de parceiros, a própria associação lá de baixo o Caqui nos ajuda, né? Tem as meninas do GT Meio Ambiente que nos ajuda também. Então, a gente vai... buscando essa parceria. Isso. E o que você diz para quem quer participar? Ainda não conhece vocês e quer participar. Quer participar é só chegar lá no Espaço Cuidar das Guardiãs, lá na rua Doutor Almiro dos Reis, número 54, casa 17. Só chegar, a gente precisa estar morando, para ser uma guardiã, precisa estar lá no Jardim La Pena. É só chegar, falar que tem essa boa vontade. Quando a gente tem um grupo, a gente coloca a pessoa no grupo, a gente avisa tudo o que está acontecendo, as parcerias que tem, as ações. E é chegar e pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Que coisa para fazer tem, né? Tem. Pessoas para ajudar tem. Coisa pra fazer e é só isso, é só chegar e falar assim, eu quero participar. E aí a gente pega o nome e tá lá, entra em contato. Hoje tem ação na praça, vamos lá nos ajudar. Hoje tem ação no galpão, vamos lá. E é isso. Isso. E falando em ações, com qual periodicidade vocês fazem as ações? Essas ações envolvem toda a comunidade? Vocês têm apoio da prefeitura? Como que é? É muito difícil o apoio da prefeitura, assim. Quando tem o apoio, é coisa do poder público mesmo, que quando, assim, para ajudar uma praça, uma viatura. Aí a gente liga 156, vem aqui, fala com o chefe de gabinete, fala com o subprefeito, e aí a gente fala assim, tá acontecendo isso. Hoje mesmo a gente, né, estamos esperando lá a máquina para passar lá nas ruas que realmente não tem asfalto e ainda não pode colocar porque está tendo para colocar ainda água, né? E então não dá para fazer o asfalto ainda. Mas assim, passar uma máquina, jogar uns pedregulhos lá para poder tirar todo aqueles buracos, porque com essa chuva toda que teve aí no começo do ano, as ruas ficaram parecendo um tobogã, né? Sobe, desce, para passar de carro é horrível. Então, para amenizar um pouquinho, até conseguir essa parceria com a Sabesp de estar colocando água nessas casas, né, nessas ruas, né, todo o esgoto, tudo. Então, a gente já teve essa parceria. Então, é assim, mais serviço público mesmo que a gente tem. É isso, o poder público a gente vai atrás nessa hora, mas outro tipo de parceria assim, não. A sociedade civil organizada. Sim, mesmo e pedindo ajuda. Esse terreno mesmo que a gente tem, que faz as plantações lá, a gente está precisando de podas, né? Aí a gente já veio aqui também, já fizemos um 56, falamos, Toninho, precisa ir lá ver. Isso. Aí ele foi lá, deu uma olhada, aí a técnica, né, que vai ver como é que faz para dar uma podada nessas árvores. Então, esse trabalho com o poder público é básico, acho que todo mundo vai atrás. É essa ajuda que a gente tem da prefeitura. E é importante frisar essa parte, por quê? Porque as pessoas não sabem que elas têm esse poder de tapar um buraco, de pedir uma lombada, de pedir uma creche, né? Ficam esperando. É só a gente ligar lá, 156, pega o protocolo, vem aqui na subprefeitura e começa a cobrar. Não adianta só fazer, não. Você tem que fazer, porque senão fica no esquecimento e tem que ir atrás. É melhor do que reclamar, né, Marnise? Sim, porque reclamar é isso que eu falo no grupo. Falei, gente, não adianta ficar só reclamando. Eu faço parte do Conselho Gestor da Saúde, na UBS. A gente sabe que a saúde, em geral, é difícil. Mas se a gente ficar só reclamando, não adianta. Eu coloco para as meninas, tal dia tem reunião na UBS, tal dia tem
reunião, um conselho participativo aqui da subprefeitura. É o dia de vocês chegarem e reclamar. É o dia de chegar e colocar a boca no trombone e falar assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá precisando melhorar, ou isso aqui tá muito bom. Também pode elogiar. Também pode elogiar, né? É verdade. Então, eu costumo falar muito isso no grupo, porque tem pessoas que só têm esse hábito de reclamar. Mas na hora que você chama para as reuniões, que eu falo muito também, eu falo assim, gente, não é fácil participar de reunião. É chato. É chato, mas é ali que Mas é ali que consegue. Hoje nós temos o nosso ecoponto lá no Jardim La Pena, porque foi uma reunião aí de 3 anos que a gente ficou lutando e conseguimos o ecoponto lá. Porque era muito lixo na rua. Gente. Né? Então, é isso que eu costumo falar muito no grupo para as meninas. Reclamar é o lugar certo. É nas reuniões, quando a gente tiver essa participação na prefeitura, mostrar, mandar um 56, tá precisando disso. Demorou? Vai lá, pega o protocolo, vai lá de novo. Então, é esse trabalho que a gente tem, né? As guardiãs do território tem também não é só ver aquela que está na alta vulnerabilidade. É esse trabalho todinho de cuidar do bairro. De cuidar do bairro. E o La Pena, antes da pandemia, e o La Pena agora, depois da pandemia, é outro, né? É outro. Olha, a gente fala que todo mundo sofreu, mas eu acho que teve muita coisa boa que apareceu depois da pandemia. E eu acredito que as guardiãs foi uma coisa muito boa que apareceu depois da pandemia, porque, assim, são pessoas com esse objetivo, com esse dom, com essa vontade, com esse amor de ajudar o seu território. E eu acredito que o nosso território ficou muito melhor. Muito melhor, muito. E até as crianças sentiram, né? Com certeza. Até as crianças. E as crianças, tem o GT das crianças, né? O GT Mirim, que a Sil também faz essa parte de colocar elas a aprender, porque a gente estava fazendo a plantação lá no espaço do galpão, que ficou o espaço das guardiãs, e o pessoal estava roubando as plantinhas, estavam quebrando. E aí ela foi chamando as crianças, precisa cuidar disso, precisa arrumar isso. Não pode deixar ninguém jogar bola aqui, não pode deixar puxar as plantas. E eles hoje fazem parte, eles cuidam desse território também, e é chamado GT Mirim. É só ensinar, né? Só ensinar. É só ensinar. E eles cuidam direitinho, viu? Que lindo, lindo, lindo o seu E trabalho. toda vez que tem o Bazar Sustentável, eles participam. Olha! Eu sei que você já falou, mas eu vou pedir para você repetir, que a gente já está terminando, né? Fala para aquela câmera ali, como as pessoas podem ajudar, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Pode falar para aquela câmera. Nós temos o Instagram, né, que é Guardiãs do Território. Aí tem o Facebook também, né? Guardiãs do Território. E o Espaço Cuidar, que é uma casa que a gente conseguiu, né? Depois de 2 a 3 anos aí que houve a pandemia, a gente conseguiu ter esse espaço só para a gente, onde a gente tem oficinas, atende as pessoas, ajuda com os agendamentos aqui no Descomplica, tem toda essa ajuda também, né? Porque nós temos muito idosos, pessoas que não sabem mexer no celular, não sabem fazer as agendas, né? Então, fica lá no Espaço Cuidar, Rua Doutora Almira dos Reis, casa número 54, casa 17, tá lá escrito, Espaço Cuidar, Guardiãs do Território. E é só ir lá, gente, é só nos procurar aí que o que tiver de ajudar a gente é super bem-vindo. E o que a gente puder ajudar também, né? Que tiver do nosso alcance. E que não tiver, a gente procura, viu? A gente procura ir atrás, incentivar a pessoa. Vai naquele lugar, vai naquele. Então, é uma troca de conhecimentos para todo mundo. Muito rica. Mareide, muito Obrigada a você pela sua presença, pelas informações e também, né, por essa energia toda que incentive outras famílias, outras mulheres a participarem também. É muito gratificante, gente. Muito bom. É muito bom. Muito obrigada. Aí a Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais. Bem.